Já estamos transmitindo. Boa noite, então, a todos os conselheiros, conselheiras. Eu sou Márcia Cavalcante e vamos dar início, então, à nossa primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Quero desejar inicialmente um feliz 2026 para todas as pessoas presentes que estão aqui na nossa reunião, nossos conselheiros e conselheiras, e também as pessoas que nos assistem. É nossa primeira reunião que eu estou aqui à frente do conselho, então qualquer gafe, viu, turma, me desculpem. Estamos aqui, né, Patrícia? Patrícia operando todas as picapes ali, organizando a transmissão, né? Vice-presidente dessa gestão, a Consuelo Valandro, que está aqui conosco, também responsável pela ata, o Tire, que está conosco aqui também, responsável por acompanhar as entradas, nos auxiliar nos comentários aqui também, e a Marta Vidal, que deve logo, logo daqui se somando também ao nosso grupo, né? Nós, então, compomos a diretiva dessa nova, né, e atual gestão, que nesse próximo biênio, então, seguirá, né, junto com todos os conselheiros e conselheiros, conduzindo esse importante conselho. A nossa pauta de hoje, ela foi construída, né, enfim, em conjunto com os conselheiros, em conjunto com a secretaria, e a gente tem alguns pontos que exigem, né, o posicionamento por votação do nosso grupo. Temos também a presença da Daniela Mazzilli, né, que vai aqui também colocar para a gente a atualização sobre a PNAB, que é um ponto também que a gente tem aí um novo ciclo, né, Daniela? Logo, logo a gente vai te ouvir. E temos também alguns informes, né, que são, enfim, situações mais pontuais que a gente vai trazendo aqui para o grupo, né, atualizando também a pauta da cultura da cidade. Eu vou já inicialmente passar para o primeiro ponto, que é a definição de regras de funcionamento do nosso grupo de WhatsApp. Então, nós temos um grupo, né, que é um grupo que já vem, é, enfim, como uma estratégia de comunicação do Conselho Municipal de Cultura, vem de outras gestões. A gente sentiu necessidade, né, e aí quando eu falo a gente é a diretiva, de conversarmos aqui em conjunto com vocês para definirmos coletivamente regras do funcionamento do grupo, para que a gente possa, né, navegar aí nos próximos meses e nos próximos anos com tranquilidade, com segurança, né, tendo ali também um espaço importante de troca de comunicação, né? Então, nós fizemos aqui, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela com vocês. Fizemos aqui uma uma breve apresentação, né, para a gente poder também ilustrar um pouquinho a nossa. Deixa eu ver se aqui. E Patrícia, tu só me disse se ficou bom. A gente estava fazendo um testezinho antes. Vocês Tá. conseguem ver bem? Uhum. Tá bom? Tá bom. Tá. Então, nós vamos trazer aqui alguns pontos que foram levantados, inclusive encaminhados para nós individualmente, né, ao longo das últimas semanas, do final do ano passado também, né, desde quando fomos eleitos. E aí a ideia é que a gente faça uma discussão aqui e depois também, né, tenhamos uma posição aqui do pleno para que a gente possa, né, seguir em frente. Então, o objetivo do nosso grupo de WhatsApp é potencializar a comunicação entre os conselheiros e conselheiras, auxiliar na convocação de reuniões e informações ao grupo e divulgar um conteúdo de interesse para fortalecer a nossa atuação, né, como Conselho Municipal de Cultura. Então, esses são os objetivos, né, que, enfim, dão sentido ao nosso grupo de WhatsApp. Quais são os conteúdos bem-vindos no grupo? Né? Então, notícias referentes às temáticas do Conselho Municipal de Cultura, compartilhamento de editais e oportunidades que possam fortalecer, né, os grupos, as lideranças que estão ali, e os coletivos em que cada um de nós, né, integra, e as nossas comunidades. Notícias que revelem situações de irregularidade junto às temáticas do Conselho Municipal de Cultura, né, alguma inconformidade que no território onde nós estamos, né, ou na linguagem que a gente represente, a gente possa ter identificado, né? E também convites à participação de atividades. Aqui a gente aponta, né, o uso do bom senso para que a gente também não
compartilhe em excesso, né? Porque nós somos um grupo muito grande, se cada um de nós compartilhar 2 eventos, a gente acaba, né? Enfim, deixando muito repleto ali o grupo de convites. Mas, pontualmente, há convites que são de interesse comum, né? E a gente acredita muito no bom senso de cada conselheiro e conselheira para poder fazer, né? Então, uso do nosso grupo para compartilhar convites. Quais são os conteúdos que a gente acredita que devemos evitar, né? Então, conteúdos que violem os direitos humanos, que sejam discriminatórios e preconceituosos, conteúdos que possam ferir a diversidade de gênero, a diversidade religiosa ou cultural, conteúdos de divulgação pessoal de cada conselheiro e conselheira, né? Claro que a gente entende que cada um aqui tem uma longa trajetória, né? Tem, enfim, uma caminhada individual, mas a intenção é que ali no grupo a gente possa compartilhar, né, conteúdos mais coletivos. Também a gente indica não compartilhar mensagens desrespeitosas, com linguagens ofensivas, de ataque pessoal a quaisquer pessoas, sejam membros do conselho ou não, termos que não condizem com a representatividade, com a importância da função de ser conselheiro e conselheira do conselho, e conteúdos de cunho político partidário, né? Então, são apontamentos que a gente acredita que é importante a gente evitar, né, ali no grupo de WhatsApp. E aí, pessoal, nós aqui da diretiva gostaríamos de sugerir, né, aqui que pudéssemos nos manifestar conjuntamente, autorizando a diretiva, a silenciar o grupo em algumas situações, né? Recentemente a gente teve alguns episódios no grupo, algumas pessoas privadamente me chamaram pedindo que a gente tomasse alguma posição, mas a gente avaliou conjuntamente na diretiva que era importante primeiro validar aqui com o grupo, né, com o pleno, e aí sim, a partir dessa validação, desse diálogo conjunto, a gente então proceder quando for necessário, né? E aí a nossa sugestão então, é que a gente possa aqui refletir conjuntamente a autorização à diretiva para silenciar o grupo, quando for necessário dar algum informe importante ou emergencial, para trazer foco, né, à leitura de alguma mensagem ou documento. E aí eu vou apontar, né, explicitamente. Às vezes a gente faz uma convocação ou coloca alguma notícia, logo vem outros conteúdos ali, né? Conselheiro ou conselheira que não viu que tinha uma mensagem importante já sobe um outro conteúdo e aí, né? Então a gente pode silenciar o grupo. Olha, pessoal, nós vamos fazer aqui uma enquete importante. O grupo vai ficar silenciado durante 3 horas, né? E aí a gente aguarda a votação, a participação, depois a gente reabre o grupo, tá? Então, nesses Um casos de informes exemplo, importantes. um exemplo, Márcia, com licença, só para ilustrar bem assim o que aconteceu sobre a calamidade de Porto Alegre que a gente ia adiar a nossa posse lá no teatro, né? Era importante, ficou avisado aquilo ali e até por segurança de todos nós seria importante talvez, né, silenciar o grupo para que todos pudessem ver a informação mais importante. E aí isso não estava posto aqui, não estava ainda aprovado por todos e existiam as outras mensagens acontecendo, e aí perdia, talvez alguém pudesse até estar em risco por causa disso, né? Exato, exato, Paty. E um outro ponto que a gente sugere silenciar o grupo é quando nós tivermos eventuais mensagens em desacordo, né, com o objetivo do grupo de WhatsApp. Eventualmente, né, alguma discussão, né, um pouco mais acalorada ou que, né, aponte ali algum desrespeito em relação aos direitos humanos, alguma pauta, né, que não seja uma pauta tão adequada que a gente possa também silenciar o grupo. E em casos muito extremos, né, apagar conteúdos postados, principalmente quando tivermos, né, conteúdos que não estejam aqui, então, em acordo com as regras colocadas, avaliadas e aí sim aprovadas aqui pelo Pleno, né? Então, esse é uma síntese que a gente traz, né, na intenção também de contribuir para o debate e queríamos também abrir agora, né? Vou parar com o compartilhamento. Pati, a Marta está aqui, tá? Vou admitir a entrada dela. Certo. E gostaríamos de deixar aqui aberto também a manifestações, né? Para que os conselheiros e conselheiras possam se posicionar. E aí depois, então, nós pediríamos aqui a votação, né? Abriríamos a votação para aprovação
das regras, enfim, que a gente determinar aqui a partir do debate. Paty, a gente tem a Marta, Simone e o Calmo. Vocês têm alguém que gostaria de se posicionar? Algum conselheiro ou conselheira? Alessandro, seja bem-vindo. Simone. A Marta também. Algum posicionamento? Alguém que queira fazer algum comentário? Sugerir a inclusão ou a retirada de alguns conteúdos que a gente apresentou também? Eu acho que a gente vê se alguém se manifesta. A princípio, só gostaria de complementar que essa iniciativa da gente ler e aprovar é para o melhor funcionamento, para a maior fluidez mesmo desse espaço do grupo, que a gente consiga ter foco e também consiga que seja um lugar de respeito, onde a gente se sinta contemplado com os objetivos do que é para ser um Conselho Municipal de Cultura. Essa é a ideia, né? Passo a palavra. Obrigada, Paty. O Clóvis está inscrito e a gente tem aqui no chat também a manifestação da Joceline, de acordo com o proposto pela diretiva. Clóvis, a palavra é tua. Clóvis? Verdade. Boa noite a todos. Saudar a diretiva e os nobres colegas conselheiros, né? Iniciando o ano aí, que a gente tem um ano de muito trabalho, muitas conquistas aí da arte e da cultura. Dizer que é fundamental ter um código de conduta, de postura, né? Para melhor andamento dos nossos trabalhos, né? Para garantir a urbanidade, o respeito, a civilidade. Ainda mais que a gente vai entrar num período eleitoral também, né? Cada cidadão é livre, a gente defende soberania e liberdade, mas temos limites, né? Então, saber respeitar o outro, aqui é um conselho de direitos de políticas públicas da cidade de Porto Alegre. Então, por conta disso, parabéns aí, eu me somo ao que está subscrito, aí eu acredito que vai dar tudo certo. Com respeito e urbanidade, ganha a democracia e o respeito às liberdades. Obrigado. Obrigada, Clóvis. A gente tem aqui a manifestação no chat também. Diego Persan, Eu estou a Cica tentando achar a Querechum. mãozinha aqui, não encontro. Não sei onde foi parar minha mãozinha aqui, mas eu gostaria de falar rapidamente. Eu gostaria de cumprimentar a diretiva por essa iniciativa, acho da maior importância. Nós precisamos aprender a conviver, né? A gente vi- vivemos muitos grupos, né, distintos e já tivemos muitos problemas, né? Então, eu acho assim, que começar um trabalho importante como o nosso é de extrema importância esse código, né, de ética, código de conduta, e que a gente defina entre nós, né, quais são os nossos parâmetros e como que a gente deve. Isso eu acho que vai ser muito bom individualmente também. Eu acho que assim, eu fiquei muito feliz da apresentação e quero parabenizar e concordo completamente. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana, que é uma comunicadora, então essa opinião tem um peso duplo para nós, né? Que bom, Ana. Obrigada. Nós temos aqui 25 pessoas, né? Então, estamos com quórum, né? Um quórum bem significativo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem mais uma. Fátima também, né? Aponta que está de acordo. Sugere colocar as informações no grupo. A Vera, as regras contemplam um grupo seja ordeiro. A Simone também. Aham, o Alessandro. Então, pessoal, assim como é de praxe, eu vou só formalizar, né, a aprovação.
e para que conste em ata também. Então, as pessoas, né, que se manifestam favoráveis permaneçam, então, como estão. E se alguém tiver alguma objeção, por favor, se manifeste. Então, temos aprovação integral, né, unânime, das regras de WhatsApp. Nós depois vamos compartilhar no grupo, também colocar essas regras ali na descrição e vamos, né, ter aí, como todos colocaram aqui, acreditando que a gente possa ter aí um ano, né, muito produtivo e com muito respeito, porque a intenção realmente é essa, né, que a gente estabeleça já nesse primeiro encontro anual algumas regras que possam nos dar condição, né, de focar realmente no que é o mais importante, né, que é a nossa intervenção e o nosso fortalecimento da cultura da cidade. Muito que bem. Obrigada, Caca. A Querechu também já tinha colocado aqui antes. Ótimo. Nosso segundo ponto de pauta, eu vou pedir aqui apoio para dividir, né, com o conselheiro Diego Persan, porque nós fomos aqui solicitados, né, Diego, enquanto pleno, enquanto conselho, para nos manifestarmos, né, enquanto grupo. Todos os anos isso acontece, né, anualmente. O pleno é solicitado a indicação, né, de membros que possam compor, então, a comissão municipal dos festejos farroupilhas aqui da nossa cidade, né? E aí eu vou pedir que o Diego possa, Diego, antes da gente se manifestar, a gente tem aqui a sugestão de dois nomes, né, os dois conselheiros que representam o folclore, que é o Diego Persan e a Joceline, né, sua suplente, que eles possam, então, nos representar. Mas antes de nós nos manifestarmos, enfim, eu queria que o Diego explicasse um pouco, Diego, aqui para o grupo, né, o que que consiste também compor a comissão, enfim, para que a gente possa se posicionar. Por favor. Perfeitamente, obrigado, Márcia. Boa noite à diretiva, boa noite aos colegas conselheiros, a todos que nos acompanham. Como a Márcia colocou, a Joceline e eu fazemos parte da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, por indicação do Conselho Municipal de Cultura, do qual somos conselheiros, a convite da Secretaria Municipal de Cultura. Essa comissão é instituída por lei, é um colegiado, né, composto por 16 entidades ali que fazem parte: Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Estadual, Conselho Municipal convidado, né? Então, pela Secretaria, eles podem convidar até 3 entidades, e o Conselho foi convidado, e na época, então, nos colocamos à disposição. A secretária Liliana, não lembro se era secretária ou ainda era adjunta, acho que era adjunta, na época fez a nossa indicação, a defesa era conselheira, e nós, então, assumimos esse papel. O Conselho Municipal, a Comissão Municipal, ela tem por objetivo organizar, né, todos os festejos farroupilhas no âmbito do município, né, tanto o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, como também a descentralização das manifestações folclóricas do tradicionalismo gaúcho, também na periferia, nos bairros, enfim, como acontece também na Restinga, Belém Novo e afins, CTGs e tudo mais, distribuição de chama, passo municipal. E a organização, claro, do principal aí atrativo, que é a maior festa campeira do Garrão do Brasil, como diz a secretária Liliana, que é o acampamento Farroupilha, né? Ano passado tivemos a honra de receber a Márcia e um grupo de visitantes lá para poder, apesar do som alto, explicar um pouco o que é o acampamento e a vivência do acampamento. Eu faço parte do acampamento já há mais de 30 anos, né, como ia peazinho a cavalo, depois acampado e agora parte da organização. Como coordenador dos projetos culturais, Jocelyn também tem essa trajetória lá no acampamento Farroupilha, é oriunda também de CTG, então a gente coloca novamente aí à disposição do grupo os nossos nomes para então estarmos esse ano à frente também junto com a Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas. Acho que é isso, né, Marcia? É isso, Diego, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, né?
Assim, de nossa parte, no campo da diretiva, a gente, enfim, claro que concorda, né? Diego sabe da representação e do trabalho que, né, tu vem desenvolvendo, tu e a Jusceline nos últimos tempos, né? Mas é de praxe também que a gente faça esse pedido aqui. A gente também precisa se manifestar como votação, né, para compor ata e depois também documentar isso para ser encaminhado, né, para o Diego e para a Jusceline. Então, eu também deixo aqui aberto para o posicionamento aqui do Pleno, né? Se alguém quiser fazer alguma consideração, né? Ou sugerir outro nome, né? Enfim, a gente está à disposição aqui. É um tempo também de intervenção dos conselheiros e conselheiras. Conselheiro Clóvis, por favor. Dizer que eu fico muito feliz com a disposição do Diego, né? Porque o Diego é a identidade pura da tradição e do nosso folclore, né? E alguém que não apenas representa, mas vive, a gente é testemunho ocular lá de quem acompanha o acampamento Farroupilha como eu, que desde 95 estou por lá, né? Desde que eu vim para Porto Alegre. Eu tive a felicidade de encontrá-lo ali, e o conselho não poderia estar melhor representado. Então, eu entendo também que, cumprindo esse papel, o Diego e a Joceline já dão conta da presença deles aqui. Se não fizesse mais nada do que isso, já estaria excelente. Então, vida longa aí, tamo junto. A tia Diane está aqui aguardando. A Vera está concordando com confirmando que são excelentes escolhas. A Simone também se posicionando no chat. Concordo. Que bom, gente. Acho que é isso, né? Podemos. Eu vou formalizar, então, né? Como é de praxe, e aí a gente avança no nosso ponto. Então, nós indicamos, então, né? Como membros para a Comissão Municipal dos Festejos Farroupilha de Porto Alegre, Diego Persã Pereira dos Santos e Jusceline Gomes Trindade Tito. Conselheiros que concordam, mantenham-se nessa posição. Se alguém aqui discordar, manifeste-se, por favor. Eu queria também só complementar que tanto o Diego quanto a Joceline, que já fizeram isso na outra gestão, né? Já estavam nessa representação, eles também, além de fazerem isso muito bem e estarem muito apropriados desse lugar, eles sempre trocavam com a gente ali enquanto diretiva, sempre traziam posições e nos atualizavam, e isso é muito bom, assim, isso é muito saudável. É isso. Então, Diego e Joceline ficam aprovados. Depois a gente só formaliza ali, né, Diego, conforme a necessidade, mas seguimos. Certo, mas eu posso só dar uma palavrinha para encerrar curtinho. Claro, por favor, fique à vontade. Agradecer, então, aqui, eu acredito que falo em nome da Josi também, a confiança da diretiva e também dos conselheiros pela aprovação, as palavras do Clóvis. Realmente a gente tem uma vivência diferenciada do que é o acampamento e os festejos e a cultura gaúcha como um todo. A Patrícia fez uma colocação que eu iria manifestar agora nesse momento. A Patrícia antecipou e agradeço a Patrícia também por não deixar esquecer que a gente está à disposição dos conselheiros, do conselho, da diretiva, para qualquer esclarecimento que for necessário, pautas relevantes com relação ao acampamento e ao desenvolvimento dos festejos. A gente trará a diretiva para apreciação e, se possível for, apreciação também do pleno. Aí fica claro a critério da diretiva. Algumas soluções são tomadas pela comissão, né, de imediato, principalmente durante a execução do acampamento, né, que às vezes não há tempo de trazer essa comunicação, mas, no geral, durante a organização, a gente está à disposição aí, se precisar, podem contar conosco, a gente está às ordens. Obrigada, Diego. E também conta conosco, né? Isso, a gente está com o canal sempre aberto, né? Como sempre foi, né? Na gestão anterior e nessa também, para que a gente possa construir cada vez mais e melhor, né? Alternativas para essa importante pauta do tradicionalismo. Tá bom?
Então, o nosso terceiro ponto, né, é um ponto que a gente conversou aqui anteriormente, mas que nós avaliamos que era muito importante nessa primeira reunião também nós colocarmos para o pleno. Ele se refere à infraestrutura, né, necessária para que as nossas reuniões aconteçam mensalmente, né? E fica a cargo da diretiva, né? Tem ficado nos últimos tempos a organização, a chamada das reuniões, né? A gente tem um regimento que aponta a data, né? Precisa ser, então, na primeira terça-feira do mês. A gente vai fazendo tudo isso, né, conforme o regimento, mas tem uma infraestrutura para essa reunião acontecer, para ela estar sendo agora transmitida pelo Facebook. Aproveito para agradecer as pessoas que estão acompanhando, né, a transmissão. E a gente, então, vem já desde a gestão anterior, né, apontando junto à secretaria, né, um pedido de apoio para que a gente possa ter uma infraestrutura melhor para realizar as nossas reuniões. Elas recentemente, né, vêm sendo feitas de forma virtual, pontualmente presenciais, né, mas a gente queria também contar isso aqui para vocês, como elas estão, né, sendo realizadas, colocar o pleno, né, ao par dessa situação e também depois ouvir um posicionamento da secretaria. Nós tivemos agora recentemente em conversa, né, uma reunião com a secretária Liliana. Fizemos esses mesmos apontamentos que a gente vai trazer aqui para vocês, para a secretária, e queríamos também, né, deixar o pleno então ciente. Eu vou pedir para a Patrícia, né, Pati, trazer, por favor, aqui os apontamentos. E aí depois, se o Clóvis puder também, né, Clóvis, aqui representando a secretaria, né, complementar, acho que ficaria muito bom. Por favor, Paty. Certo. Então, sobre a nossa questão de infraestrutura, é um tema recorrente. A gente está com essa pauta insistente e precisando de uma atenção já há bastante tempo. Eram outros secretários e até chegar na secretária Liliana, né? O que que a gente coloca que é de extrema importância, mesmo que a gente vá buscar futuramente reuniões presenciais, como o colega André estava requerendo, que é muito bom a gente poder estar se encontrando, e é verdade. A gente precisa garantir que as reuniões aconteçam de uma forma virtual também, sabe? Para ser inclusivo, a gente acredita que pode acontecer presencial, sim, mas também podendo acontecer virtual. E para garantir isso, é necessário que a gente tenha uma plataforma para essa reunião. E a plataforma que nós temos atualmente é a plataforma Zoom, e que ela tem um custo, sempre teve, de R$ 80,20, e que a gente fazia na outra gestão, acabava sempre sendo o meu Zoom, e a diretiva que estava naquele momento com a presidente Rosane, a gente ia fazendo rotativo, que cada um ia pagando. Só que eu esquecia muitas vezes, né, de ou cobrar ou de chamar, e acabava que ia sendo. Aí daqui a pouco eu pedia para um e não sabia se eu já tinha pedido de novo para a mesma pessoa. Então, assim, é um caos que é muito complicado, sabe? Assim, ficar com essa cobrança num lugar que a gente sabe que isso deveria ser compartilhado, isso com a secretaria. A secretaria poderia dar essa parte de um apoio em relação a uma necessidade muito básica do conselho. Outra questão que é muito importante, que a gente falou até nessa última reunião com a secretária, que tem a ver com o lugar físico, onde a gente pudesse fazer essas reuniões acontecer presencialmente, né? E a Casa dos Conselhos, ela não tem como acontecer ali, porque ela não tem isolamento acústico no horário das nossas reuniões. Então, quando acontecer um dia ali, era tanto barulho, era tanto vazamento. Então, assim, a falta do equipamento que capte o que alguém está falando, mais aquele monte de carros da João Pessoa, não tinha condições. Então, questão equipamentos, né? E a questão do local. Lá também não tem uma internet, né? Na Casa dos Conselhos, uma internet Wi-Fi ou a cabo que possa, por exemplo, entrar no meu computador. Então, tem tudo isso,
né? Que são questões importantes que aquele local não se faz adequado, assim como nós conversamos e já fizemos uma vez ali no Capitólio, e também tem coisas boas ali, que é a questão de um equipamento na própria sala de reuniões do Capitólio, mas também não é o mais adequado, porque não tem equipamentos para para uma reunião híbrida, na verdade, porque o que a gente precisa é de mais recursos para essa reunião híbrida, ou seja, Wi-Fi de qualidade, cabo para poder transmitir com uma internet com um bom upload para ser transmitido no Facebook, a questão de um isolamento sonoro, uma questão de climatização, ou no inverno ou no verão absurdo que nós temos. Então, tudo isso, né, são coisas que a gente. Ah, outro ponto importante que a gente colocou foi que para alguns conselheiros, no caso de uma reunião presencial, que a gente consiga chamar as pessoas e que queiram estar presencialmente, pode existir a necessidade de uma ajuda de custo para passagens de ônibus. Nem todos vão querer, nem todos vão necessitar, mas deve existir algum tipo de recurso, algum tipo de caixa, que nós comentamos isso na nossa reunião com a secretária, que seria bem interessante que pudesse ser disponibilizado. Então é isso. Passo a palavra daí para o Clóvis. André. Conselheiros, nós realmente estamos cientes das necessidades e estamos fazendo os esforços necessários para ver de que forma a gente pode dar conta, porque a pessoa física, por mais que tenha vontade, a burocracia não permite, né? Dentro da estrutura que o jurídico está averiguando, como é que pode construir essa questão do financiamento da plataforma Zoom, que seria uma dos modos de poder garantir essa infra. Outra questão de espaço físico, a gente já tentou 2 lugares que realmente, isso que a Patrícia traz, é muito importante, né? Não basta apenas ser uma sala, né? Tem que ter essa comodidade, tem que ter segurança, climatização, tem que ter as ferramentas necessárias para que a gente possa, de fato, se for o caso, ter uma reunião híbrida, porque tem muitos conselheiros que não tem como se fazerem presente, e até porque, não por estar em Porto Alegre distante, mas alguns viajam também, e para a gente poder garantir o quórum, que é mais importante de tudo, né? Ter as reuniões como essa aqui com o quórum. Então, a gente está vendo alguns outros lugares fora dos equipamentos da cultura. Os equipamentos da cultura são escassos, eles parecem muitos, mas não são, e depende também da disposição dos funcionários também. Em relação às passagens de ônibus ou questão de qualquer outro transporte, a gente também precisa averiguar com o jurídico, né, de que forma pode se fazer isso, porque nós somos um conselho que não tem jeton, né, diferente de outros conselhos, se tivesse jeton resolveria todas essas situações, mas dizer para vocês que a gente está atento, a gente vai retomar esse tema aqui e esperamos que num tempo curto a gente possa tá dando feedback. Estão para dizer para vocês que a secretária Eliana está comprometida e não mede esforços, mas a gente procura se comprometer com aquilo que realmente a gente tem condições de atender. Então, a gente vai retomar esse tema, que é um compromisso nosso aqui, e espero que na próxima reunião já possa trazer uma decisão, se Deus quiser, positiva em relação a esses 3 itens. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Nós vamos seguindo, né, Patrícia, Consuelo, Tira e Marta, responsáveis por essa reunião virtual, né? Pelo menos por mais um tempo foi que nós combinamos com a secretária. A gente sabia, né, que nesse primeiro mês nós seguiríamos assim e que nos próximos meses havia esse compromisso. Já na reunião a secretária se posicionou, o Clóvis agora reafirma aqui, né, a posição da secretaria. A gente se compromete aqui, né, com o pleno de seguirmos pelo menos mais aí um mês, né, 2 meses nessa configuração, mas a gente reafirma a importância, né? Isso também é de fato respeitoso, né, com o conselho, com a cidade, com os coletivos. Então a gente segue aguardando, né, esse posicionamento o mais breve possível. Lembrando aqui, né, a Patrícia falou também que o conselheiro André Vacari
reafirmou logo no início, aqui quando ele tinha entrado, da importância de nós podermos também nos encontrar presencialmente, né? Como foi agora no ato da homologação, né? Enfim, podermos nos conhecer, trocarmos, né? Então, a importância de termos as reuniões híbridas permitiria também isso, né? Que nós, quem tem disponibilidade, né, pudesse também estar junto ali presente, trocando, somando, fazendo conexões, e quem pudesse eventualmente, né, acompanhar só de forma virtual também estaria com a sua presença garantida. Então, por isso o pedido, né, também que a gente avance não só com o subsídio para resolver a temática da transmissão, né, que aí seria mais prático, o pagamento do Zoom ou de um Meet, ou enfim, de uma outra plataforma de transmissão, mas a infraestrutura que nos desse condição de oportunizar a reunião híbrida, né, que é o que nós aqui acreditamos também ser o mais adequado para que a gente possa avançar, enfim, e fortalecer, né, esse conselho conjuntamente. Como é um ponto de pauta, né, isso também é importante, eu estava aqui lembrando, nem todos os conselheiros já participaram de outras reuniões, eu vou aproveitar aqui e fazer uma parte, então, nos pontos de pauta, sempre nós abrimos a participação dos conselheiros. Então, é de praxe, a gente apresenta, né, o ponto, as pessoas que vieram aqui fazem a sua explanação e a gente deixa um tempo aberto para os conselheiros se manifestarem. Nos informes, que são os itens que estão abaixo na pauta, aí sim são apenas informes, eles são só comunicados e a gente não tem manifestação individual dos conselheiros e conselheiras, tá? Então, sobre cada ponto de pauta, sempre que houver ali, por isso a gente divulga também anteriormente, né? Sempre após a apresentação, a gente abre aqui, né, para uma, duas, três, quatro, quantas intervenções, né, vocês acharem adequados, assim como a gente também tem a manifestação ali no chat, né, que as pessoas podem confirmar sua posição, enfim, realizarem seus comentários, tá? Então, se alguém aqui também tiver, algum conselheiro ou conselheira, alguma consideração sobre esse ponto da infraestrutura, a gente tem aqui aberto também esse espaço para um posicionamento, né? Tanto colegas, né, aqui da diretiva, Consuelo, Tira e Marta, como qualquer também, né, outro conselheiro ou conselheira que queira reafirmar, né, algum posicionamento. Diego, por favor. Obrigado, Márcia. Nesse período aí, enquanto há uma resolução por parte da secretaria, eu me coloco à disposição se precisar de ajuda aí, de repente, uma contribuição para custear a plataforma Zoom, daí qualquer coisa eu chamo a Patrícia depois ali. Eu acho que se mais algum conselheiro fica a sugestão também, que vier, eu acho que minimiza um pouco o custo, né, que vocês estão suportando, aí já vem suportando há mais tempo. Então, se precisarem ali, a gente ajuda aí com alguma coisinha. Obrigada, Diego. A gente tem, né, uma divisão assim já predeterminada, né? Claro que toda ajuda é bem-vinda, né, Patrícia? Mas a intenção também de colocar aqui é isso, né? A gente poder se fortalecer. Te agradeço muito pelo posicionamento. Simone, tu tá com o microfone aberto? Queres falar? Ou foi só a abertura do microfone mesmo? Acho que é só a abertura. Então, o nosso quarto, antes do quarto ponto, eu vi aqui no chat, quero pedir desculpas que eu não vi anteriormente, a Vera tinha feito uma sugestão, Joceline, de tu abrir a tua câmera aqui também. Não sei se a Joceline está aqui conosco, está aqui, né, Joce? Ela estava com a câmera aberta há pouquinho tempo, só para tu te apresentar também. Tô aqui, é que eu tô com os netos em volta de mim e eles estão com o celular, por isso que eu deixo o microfone fechado, senão vocês vão ficar ouvindo musiquinha infantil e vídeo, e é os dois em volta de mim. Por isso que eu fico com o microfone e a câmera fechada. É a hora que eu chego, os dois pulam em cima de mim. Querida, mas essa é a Joce, então, né? Nossa suplente aqui e conselheira representando, né, a cadeira de folclore, que foi indicada então junto com o Diego. A Vera fez um pedido, Josi, que tu te apresentasse aqui também, né, para as pessoas que não te conheciam
poderem te visualizar. Está aqui apresentada, então, a Josi, Eu sou a parceira aqui do Josi, dia. eu sou a Joceline, mas eu sempre digo para os amigos, eu sou a Josi. Joceline é para os estranhos. Como somos todos amigos, eu sou a Josi. Estou pelo meu segundo mandato, né, aqui no Conselho. O primeiro foi pela Zona Leste, agora pela Folclore. Estou sempre à disposição. Não fico somente à disposição do tradicionalismo, mas assim de todos os segmentos e qualquer coisa, como eu sempre digo, né? É só prender o grito que eu estou à disposição. Uma boa noite a todos, um feliz ano novo, com muita saúde. Saúde, o resto a gente corre atrás. Não adianta ter um caminhão de dinheiro se não tem saúde. A gente tem que ter saúde para correr atrás do resto. Obrigado, Josi, pela tua atenção. Obrigada, Josi. Obrigada, Vera, pela lembrança. Bom a gente incluir também aqui, né, a Josi. Quem não a conhecia está aqui, né, já apresentada. Está entrando o Pátio Jean, conselheiro Jean. Gente, então nós estamos nos encaminhando para o quarto e último ponto, né, da nossa pauta. Nossa reunião hoje está assim bem ágil, bem corridinha, né, Gurias? E Tire. Um clima de verão, assim, já vamos indo de um ponto a outro. Esse último ponto é um ponto muito importante também, como os outros que a gente trouxe anteriormente. Depois nós temos alguns informes também importantes. Mas o último ponto, né, que é o quarto, nós vamos chamar aqui a Daniela Mazzilli, né, que é, enfim, hoje coordenadora do audiovisual, coordenadora da Cinemateca Capitólio, mas além de tudo, né, uma pessoa muito importante, né, para a execução, para a implementação da Política Nacional Aldir Blanc aqui em Porto Alegre, né, a Daniela esteve à frente também da construção na Lei Paulo Gustavo, agora na Política Nacional Aldir Blanc, no primeiro ciclo. E o nosso convite a Daniela, né, Dani? Seja bem-vinda, muito obrigada pela tua presença aqui. É para que ela possa apresentar para nós, trazendo então, né, não só o calendário, né, mas informes relacionados ao novo ciclo da PNAB. A gente teve, né, informação que o Ministério da Cultura fez, então, né, já os pagamentos para todas as capitais e as cidades, eles ainda estão em trânsito, não quer dizer que já estejam na conta aqui da cidade, a Daniela vai explicar também para nós esses detalhes, mas estão já, né, repassados pelo Ministério da Cultura, o que então dá condições também da Secretaria, né, iniciar o seu planejamento. Nós já tínhamos conversado inicialmente com a Daniela também, e agora, com a confirmação, então, né, do pagamento, a gente tem mais condições aí de dividir com vocês um calendário, enfim, e uma organização que possa também deixar, né, os fazedores de cultura, os artistas, os coletivos melhor preparados, né, para, enfim, receber esse conjunto aí de recursos através dos editais que vão ser construídos. Então, Dani, muito obrigada pela tua presença. Mais uma vez, a Daniela não é conselheira, mas ela é como se fosse conselheira, porque ela vem a todas as nossas reuniões do conselho, sempre com muita disposição, de férias, no inverno, no verão. Então, a gente agradece mais uma vez a tua disposição, Dani. A pauta é tua. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Primeiramente, parabenizo aí todos os conselheiros e conselheiras, né, que se reelegeram ou que se elegeram pela primeira vez. Esse fórum aqui é muito importante. É sempre bom a gente frisar, né, o quanto é importante o Conselho Municipal de Cultura do ponto de vista que aqui ninguém está se representando, né? Quando estava falando ali do WhatsApp, a primeira coisa que eu pensava é justamente sobre isso, né? Esse fórum não é de indivíduo, esse fórum está representando um coletivo, né? Está representando a sua área, enfim. Então, uh, a boa conversa, a boa discussão que seja para a gente ter um cenário cultural pulsante, né, na nossa cidade, que a gente esteja representando os interesses de cada uma das áreas, né, não interesses individuais, pensando no coletivo. Isso daqui é o lugar do coletivo, né. Então, primeiramente, queria desejar a todos aí um ótimo início de ano, 2026, iniciando, então, aí, primeira semaninha.
e trazer essas boas notícias a respeito da Política Nacional de Blanc Ciclo 2, são os recursos relacionados ao ano de 2025. Porto Alegre recebeu os recursos no dia 26 de dezembro, tá? E agora começa aí todas as etapas, vamos falar assim, a nossa pré-produção, né, para que realmente esses editais possam estar na rua o quanto antes. Algumas pessoas já têm perguntado, o edital, quando é que vão repassar o dinheiro? Calma, gente, que, assim, existem trâmites burocráticos que impedem a gente, por exemplo, de lançar os editais nesse momento, inclusive por conta de que o, o caixa, né, o ano fiscal está fechado da prefeitura, ele deve abrir depois do dia 15 de janeiro, então aí quem já participou outros anos, né, ou que já teve contratação com a prefeitura, ou já teve mais perto da administração pública, sabe que durante esse período a gente não pode empenhar, a gente não pode pré-empenhar, a gente não pode fazer suplementação orçamentária, a gente não pode fazer, muitas vezes, decreto, tem uma série de impedimentos nesse momento, né, pelo menos dentro dessa primeira quinzena de janeiro, para que as coisas possam fluir. Então, dentro de uma expectativa de cronograma, para todo mundo aí estar mais ou menos antenado, né? A gente provavelmente está trabalhando com a expectativa de lançar na segunda quinzena de março as chamadas públicas, tá? Primeiramente, porque a gente vai fazer novamente uma chamada pública para uma organização da sociedade civil para realizar toda a parte de sensibilização, contratação de pareceristas, oficinas formativas. E a gente depende, né, desse primeiro edital, desse primeiro certame sair com a OSC vencedora e já com esse bloco na rua para a gente poder colocar qualquer edital aí na estrada, tá? Então, para todo mundo saber mais ou menos em termos de cronograma, esses editais, então, na segunda quinzena de março, provavelmente, se dentro do nosso cronograma, nossas expectativas aqui do início de janeiro se cumprirem, tá? Então, esses repasses, eles, dentro do nosso cronograma, até enquanto editais, para vocês saberem e planejarem, pelo menos aí com seus pares o ano, eles devem ter o repasse ainda no primeiro semestre de 2026 e a realização no segundo semestre de 26, 2027. A gente também ainda não sabe como é que vai se dar o repasse do ano de 2026 da própria FENAB. Então, né, de como que esses recursos eles vão estar escoando de forma conjunta no município. A gente não esperava esse atraso, né, que teve. Imagina que a gente fez todas as discussões. Vou a gente falar também que tem alguns conselheiros que talvez sejam novos aqui, não ter participado de outros momentos. A gente não vai discutir edital de novo, linha, tudo isso já foi, tá? A gente já foi submetido, já foi publicado em diário oficial. A gente só recebeu o dinheiro por conta de que essas discussões já ocorreram, tá? Então, no que couber, as discussões sobre linhas de edital, etc., vão ocorrer com referência ao recurso de 2026, que em algum momento deve vir alguma normativa do Ministério da Cultura para organizar. A gente ainda não sabe se vai se chamar de ciclo 3, né? Ciclo 3 da PNAB. E aí, novamente, a gente vai ter representações aqui do Conselho Municipal de Cultura, tanto para o Fórum PNAB, tanto quanto para o Comitê Setorial de Pontos de Cultura, tá? Então, basicamente é isso, a gente está sempre à disposição. É importante falar que os recursos de 2024, dos projetos que receberam ali no início de 2025, o pessoal está realizando, né? Então a gente tem muitos projetos em fase de realização. Quanto Lei Paulo Gustavo, é importante, vou usar esse fórum aqui para ressaltar. A gente está fazendo uma chamada agora para proponentes que eventualmente não tenham prestado contas, né? Prestado contas de objeto. E é importante a gente falar que dinheiro público é dinheiro que precisa ter lastro, então ninguém ganha dinheiro e gasta do jeito que quer. Se recebeu para fazer um projeto, vai ter que prestar contas de objeto. E a gente está com um número considerável de pessoas inadimplentes, e isso vai repercutir provavelmente, né, dentro das próximas chamadas públicas, com sanções para aqueles que não apresentaram a execução de objeto, né, que é o mínimo, né? Se eu me propus a fazer um videoclipe, uma oficina que
apresente essas prestações de contas de objeto. Então, para todo mundo estar atento aí que não é só receber dinheiro, fazer edital, mas que também tem essas obrigações que são chatinhas, mas que a gente está de olho, a gente está controlando. E isso vai acontecer com a PNAB 1 também, assim que acabar o ciclo de execução, certo? Eu acho que é isso, gente. Aí abre para perguntas, quem quiser. Obrigada, Dani, pela tua colocação. Conselheiros, conselheiras, considerações, dúvidas, algum comentário que vocês queiram, perguntas, Daniela? Ô, Márcia, deixa eu só comentar, para quem não sabe, dar uma passada geral, tá? Porto Alegre, os recursos da PNAB são 8,5 milhões, tá? Vão ser lançados 5 editais, são 5 chamadas públicas, 2 destinados a pontos de cultura, por conta de que 30% do recurso a gente tem carimbado para os pontos de cultura, né? Então, são 2 chamadas públicas específicas, e a gente vai ter 3 chamadas públicas para todas as áreas culturais, tá? Então, vai ser um edital de fomento, vão ter 4 linhas, e 2 editais de bolsas, tá? Então, para todo mundo saber como é que está dividido. Depois eu posso até compartilhar a publicação do Diário Oficial, onde consta ali no grupo do Conselho as linhas e os valores dos editais, para todo mundo ter ciência também. E, enfim, aí a gente vai entrar logo mais também nessas discussões mais pontuais de datas de lançamento digital, seleção de pareceristas, etc. Tá? Formações, oficinas online, oficinas presenciais e tudo mais. Uhum. A Patrícia está inscrita, Paty, antes de tu falar, eu só queria lembrar aqui, né, que a construção da Política Nacional de Blanc, ela é muito feita também com acompanhamento do Conselho. A Daniela trouxe isso, né, não só dos conselheiros aqui indicados, né, para compor as duas comissões que acompanham tanto a política cultural, a Política Nacional Cultura Viva, quanto as diferentes linguagens, mas também outros, né, representantes, principalmente no de multilinguagens, né, são somados a esse fórum. Então, a definição desses editais, né, das linhas, né, ela é feita de forma conjunta. Isso também é uma característica, inclusive exigida pelo Ministério da Cultura, que eu acho que é um grande avanço, né, e é isso também que a gente aqui, enquanto conselho, tem conversado muito com a secretaria, né, da importância da Política Nacional de Blanc, dar oportunidade, né, ao Conselho na participação e na construção dos editais, né, que isso também possa servir de inspiração para os editais que são construídos aqui no âmbito do município, né, para que a gente, fora a Política Nacional de Blanc, né, os outros editais que são construídos diretamente pelo município. Então, eu acho que isso é muito importante. A Dani relembra aqui que, em breve, no ciclo 3, então, novas comissões seriam compostas para que a gente possa, né, também integrar e, né, contribuir, seja via conselho ou os nossos coletivos, né, que cada um aqui também esteja organizado nos seus territórios. Patrícia? Não? Tu levantou a mãozinha? Tá com a mãozinha levantada, achei que tu queria falar. Mais alguém, gente? Algum comentário? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram Uma questionar, Daniela? pergunta, Diga, Consul. Dani, a previsão de lançamento desse edital das OSCs é para quando? Fevereiro é a primeira coisa, tá? Então, a gente está trabalhando assim que, só para vocês entenderem, até eu vou falar assim, um juridiquês. A gente tem que agora, nesse exato momento, quando abre o sistema fiscal, a gente precisa fazer uma coisa chamada adequação orçamentária, que é incluir que esse recurso está na conta da prefeitura, na LOA, tá? Quando cai esse dinheiro, ele vem para uma conta específica aberta pelo Ministério da Cultura, não é uma conta. E gosto de falar isso porque eu já ouvi muita fake news, tá, gente? E muita gente falando assim, é porque eu recebi mensagens assim, tá? No final do ano, assim, a prefeitura já recebeu e gastou o dinheiro, gente. É que nem conta de projeto, quem já fez aí Rouanet, emenda, edital, tipo assim, existe uma conta aberta específica do Ministério da Cultura para tu receber aquele dinheiro.
Então, a gente tem uma conta específica aberta pelo Ministério para receber o dinheiro da PNAB. Como a conta estava zerada, esse dinheiro não existia, entendeu? Agora o dinheiro existe, ele está na conta. Então, tem que ser feita a adequação orçamentária. E isso depende do sistema fiscal estar aberto. Então, a gente só vai conseguir fazer isso a partir do dia 15, se realmente abrir no dia 15. Muitas vezes tem atrasos. A gente já teve ano que atrasou 5, 8, 10 dias. Eu lembro que tinha até uma situação de pessoas que estavam aguardando receber recurso e daí ficavam, ai, e o sistema, só para vocês saberem que, assim, existe uma previsão de data, mas sempre pode ter um pequeno atraso, tá? A partir dessa adequação orçamentária, que depende de decreto do prefeito, suplementação, a gente pode aí pedir pré-empenho para lançar edital. A gente não pode lançar edital sem ter a previsão orçamentária, tá? Então, isso deve estar, o edital da OSC é o primeiro e é ele que dá o tempo para a gente poder lançar os demais. Então, a previsão é que a gente lance dentro dos primeiros dias de fevereiro esse edital da OSC para dar tempo de, em março, a gente estar lançando todas as demais chamadas públicas, tá? A ideia é que a gente faça um lançamento meio conjunto, assim, a gente não vai deixar lançar um, fecha um, abre outro, justamente por conta que a gente sabe que está todo mundo meio que precisando do dinheiro para 2026. Se a gente fizer muito escalonado, né, aí dá uma embaralhadinha, né, nos cronogramas gerais. Então, para vocês saberem que provavelmente a gente vai lançar assim, meio que tudo meio junto, né? Todo mundo está meio preparado também, por isso que é importante as formações virtuais, enfim. Aí a gente já teve uma ampla discussão, né, de como fazer, quais foram as demandas que surgiram no último ano, e tudo isso vai estar presente nesse edital da OSC aí, né, esse atendimento solicitado. E é isso. Mais algum posicionamento, conselheiros, conselheiras? Se não temos inscritos, Dani, a gente então te agradece, né? Se tu puder, por favor, colocar ali no grupo, né, a publicação no diário, para Já relembrar está, também. não. Já está, mas Aqui a é tudo competência é o sobrenome dela. Que bom, Dani, muito obrigada. Assim, quem já tinha, né, acesso, que estava ali no grupo, que é conselheiro, conselheira antiga, relembra, e quem está chegando também, né, tem acesso às informações. Para isso também o nosso grupo, né, serve bastante. Todos nós podemos estar compartilhando as informações e a Dani está ali conosco, né, pode nos informar. Nós ficamos aqui, Dani, como conselho, sempre à disposição, né, então, se tu tiveres, né, ali na primeira reunião de fevereiro, que é na primeira semana, né, mais algum posicionamento, enfim, alguma atualização, a gente já está aqui à disposição também, né, e fora isso, nós, enquanto diretiva, podemos ir tratando, né, qualquer demanda que tu achar adequada e que a gente possa te auxiliar também. Muito obrigada, viu? Muito bem, gente. Concluímos os 4 pontos de pauta. Então, agora, nesse momento, a gente tem alguns informes, né, que compõem o fechamento da nossa reunião. Eu estou achando aqui um pouco rápida, estava até comentando aqui com a Patrícia, mas eu acho que é isso, né? A gente está iniciando. Ai, ai, vamos ver, depois vocês nos digam aí se a gente acelerou muito, mas estamos, né, vencendo as pautas e debatendo na medida do possível com bastante participação. Então, nos informes, a gente tem aqui três apontamentos, né? O primeiro deles, eu vou pedir aqui apoio, a gente sempre vai dividindo a pauta, né, também para garantir participação de mais conselheiros e conselheiras, da Consuelo para compartilhar conosco, né, os encaminhamentos da primeira reunião que nós tivemos com a secretária de Cultura, né, Liliana Cardoso. A Liliana é uma secretária que, enfim, né, sempre esteve muito próxima do conselho, foi conselheira, enfim, tem um diálogo tanto na outra gestão como nessa. E assim que nós assumimos, a gente combinou já uma primeira conversa, levamos alguns pontos e achamos que era adequado também que vocês tivessem informação, enfim. Então, a Consuelo ficou aqui responsável, né, Consu, em fazer um apanhado dos principais pontos. A Patrícia já trouxe, né, um dos aspectos que foi relacionado à infraestrutura.
Eu vou passar para a Consuelo, então, por favor, nos atualizar aqui. Boa noite a todos, todas, todes. Então, vou ler brevemente aqui. A nossa reunião ela aconteceu dia 11 de dezembro, às 17 horas, foi presencial. Estava a diretiva toda, né? Só o conselheiro Tire que não pôde ir. E eu vou ressaltar algumas coisas, né? Como já foi falado, essa questão da estrutura, da infraestrutura, não vou falar sobre isso, mas foi o primeiro tema, né? A pauta apontada. Além disso, a gente fez uma menção, né? Que eu acho que mais tarde vocês vão ficar sabendo, mas a gente tem da parte da diretiva um interesse e a intenção de criar grupos de trabalho, né, GTs, com participação ampla de conselheiros para além da diretiva, para pautar questões importantes e com necessidades bem específicas, né? Aí foi citado o exemplo do Museu do Negro, o Complexo do Porto Seco, a usina do gasômetro, etc., né? Depois disso, a gente colocou também, né, uma pauta que todo mundo já sabe, né, já foi também a das antigas, mas que foi renovada, já que agora a diretiva assumiu, a gente renovou a nossa preocupação sobre o concurso público para funcionários, né, e naquele momento a secretária nos deu um retorno afirmando que em breve vai abrir um edital de contratação emergencial de funcionários para a Secretaria de Cultura, o que nos deixou já numa esperança bem bacana. Inclusive, ela disse que a participação do Conselho é muito importante para a construção desse edital, né? Então, espero que em breve a gente fique sabendo aí mais detalhes. E que saia, né? Eu sei que também são vários trâmites burocráticos, não é fácil fazer qualquer edital, tudo é muito complexo. Foi falado também de um edital que até eu acho que a gente poderia, né, pedir, de repente, para a próxima reunião ter uma fala. Eu acho que esse edital vai se manter aberto, que é o edital para artistas iniciantes, que no fim, né, eu acho que talvez o conselho possa ser um bom meio de difusão desse edital, né, para a gente estar passando adiante aí. Nem sei se todo mundo está sabendo desse edital, mas ele está aberto, né? E ele trabalha com a ideia de descentralização, é bem bacana, acho que super vale, assim, a gente chamar alguém para explicar e os conselheiros estarem levando aí para suas comunidades, divulgando aí uma oportunidade bem bacana. Também foi ressaltado isso agora, já, né? Mas a gente falou sobre a importância de ter ao modelo do que é feito na PNAB, ter a participação do conselho em outros editais, né, na construção dos editais municipais. Então, isso já foi falado agora, né, pela Márcia, mas eu ressalto que foi colocado na reunião, e foi falado sobre a organização da cerimônia de posse do conselho, né, e também da importância da organização de um curso de formação para os conselheiros. A posse a gente vai falar agora na sequência. Então, fica aí também a pauta desse curso, que ele é necessário e a gente precisa pensar aí como vai ser feito, mas ele é bem importante. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Consuelo. A intenção também dessa primeira reunião foi que a gente pudesse, né, já reafirmar ali com a secretária os apontamentos que também fizeram parte da construção dessa diretiva, né? Enfim, então nós levamos, fomos muito bem recebidos e a partir dessa primeira reunião, né, haverá desmembramentos, enfim, desdobramentos também para outras reuniões, né? Então a gente vai sempre compartilhando aqui, né, nos informes, quando houver uma ou outra reunião, a gente vai trazendo aqui os encaminhamentos. De nossa parte, agora, a gente vai acompanhando individualmente, né, então, provavelmente agora, assim que a secretária retornar, a gente, né, enfim,
construirá uma nova pauta, né, para tratar o tema do Porto Seco, enfim, atualização da usina do gasômetro. Então, a gente vai ali, a partir dessa primeira reunião, né, definindo quais são os próximos pontos mais emergenciais, né. Clóvis, tá inscrito? A Patrícia tá com a mãozinha levantada, mas acho que é aquela mão, né, Paty? Que eu vou tentar baixar aqui para ti. Clóvis, por favor. Não, só para reafirmar aí o nosso comprometimento, né? Eu acompanhei a reunião também. Estamos atentos. Em relação ao Museu do Negro, nós vamos ter reunião em breve, até mesmo porque, fora ser o prefeito Largo Zumbi dos Palmares, a minha militância dá conta de estar envolvido e porque também sou morador da Cidade Baixa, né? Então, a gente está muito atento. Foi lançado um programa aí de financiamento internacional via Banco Mundial de 29.900.000 para construir uma estrutura, equipamento cultural, por isso envolvimento da própria Secretaria da Cultura, né? Que a gente entende que tem que contar com a participação da sociedade civil por inteiro, porque é um espaço não apenas de resistência e de luta, né? Mas, sobretudo, da valorização e da presença negra no centro da cidade, né? Então, eu reputo que vai ser um dos grandes equipamentos, não apenas de Porto Alegre, mas do país. Em relação ao Complexo Porto Seco, também está se avançando aí nessa questão da construção de uma consultoria para poder estar modelando aí o que é necessário, o que é ideal em termos de engenharia e arquitetura. Então, são duas coisas que estão bem presentes no nosso radar e, graças a Deus, assim, são pautas do Conselho também, né? O Conselho tem acompanhado para e passo, que a gente espera no curto prazo sair do papel. A usina tem uma relação que está sendo discutida há um bom tempo entre a Secretaria e a SPU para poder encontrar logo um caminho, né? A gente espera que, num tempo breve, a usina possa estar reaberta para a população porto-alegrense. Nós precisamos desse espaço, os artistas clamam por ele. E o concurso, bem como a Consuelo falou, né? A contratação emergencial, tendo em vista que, neste ano que passou, a secretária já conseguiu colocar aqui, estruturar o FUNPROARTE, descentralização que a Camila acompanha aí, alguns espaços, algumas coordenações da arte e da cultura, com 21 assistentes administrativos, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente, mas ela está se esmerando, como foi dito aqui, se não dá o concurso, mas pelo menos a contratação emergencial, para poder ter mão de obra qualificada, para poder garantir mais entrega da Secretaria da Cultura. E em relação ao edital que a Consuelo fala, o edital vitrine cultural, ele é permanente, ele ia ser lançado no dia da nossa posse, né, que infelizmente não aconteceu pela ação climática, é para iniciantes. A gente precisa fazer, como disse a Consuelo, fazer uma divulgação, fazer que as pessoas entendam realmente. A primeira oportunidade seria o primeiro emprego, né? Como acessar? Tem tanta gente com um dom, com talento. E o outro edital, que é para consagração de artistas, que tem uma procura maior pelos representantes do orçamento participativo, ele está permanente, que é o edital que a secretária criou para homenagear o Paulo Russo, né, que caia as notas balizadoras e caia a notoriedade, né, de uma vinculação numa grande mídia. Então, facilita bastante, são dois editais que a gente tem muito orgulho e que eles precisam estar no horizonte dos conselheiros aqui para poder levar para as suas comunidades. Em relação à participação, também a gente já avançou, né? A Marlise, hoje, que está no FUNPROARTE, também foi uma indicação do Conselho, né, para poder contribuir. A gente precisa aprofundar mais e a gente tem essa disposição. Acho que é muito importante pensar o edital antes de ele ir para a rua, para poder atender e também para poder ter uma ampla divulgação, né, que isso se desdobre mais recursos. Então, do curso também, que é outra coisa que a Consuelo apontou, que a gente acha que é essencial. Tanto os novos conselheiros quanto os conselheiros que já estão há algum tempo, a gente entende que ninguém é dono da verdade. Ou a gente acompanha as mudanças ou a gente acaba ficando para trás, né? E tem muita tecnologia, muita coisa que a gente precisa aprender. Então, é elementar saber qual é o verdadeiro papel do conselheiro, fora participar das reuniões aqui para poder levar a arte e a cultura.
e depois a Marcinha vai falar da posse, né? A posse, graças a Deus, a gente tá tudo organizado ainda, né? Continua. Ainda hoje a gente falou com a banda aqui, né? Programação artística também, que foi outra demanda ali, rapidinho, mas que eles estão a postos, certificados na mão aqui, todos os conselheiros titulares suplente, a Ivani já está aqui com o roteiro, então vamos fazer, e aqui eu quero encerrar dizendo que é importante a presença de cada um e de cada uma. A gente tem um ato que a gente precisa estar enquanto conselheiro, é o ato da posse, que nos consolida como autoridade, como representante de todas as áreas das artes, né? Então, encerro dizendo da importância, vamos em frente, e já vou fazer um convite dia 16, na outra sexta-feira, às 11 horas no Túlio Piva, nós temos a apresentação do calendário de blocos do Carnaval Oficial de Porto Alegre. Vai ter bloco, sim, organizado, financiado pela Secretaria Municipal da Cultura, pagos tanto o fomento dos blocos quanto a infraestrutura 2 meses antes da realização, e dia 16, na mesma sexta, às 18 horas, abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre 2026, descida da Borges de Medeiros, 70 anos de carnavais oficiais de Porto Alegre. Inclusive, quem não acompanhou, eu escrevi uma matéria para o Correio Brasiliense que retrata um pouco disso. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Clóvis é sempre bem disposto, animado para trazer as pautas, coisa boa, Clóvis. A gente relembra aqui, né, principalmente no caso dos apontamentos aqui que nós nos referimos ali ao complexo do Porto Seco, né, a usina, o que aconteceu, né, o que vem acontecendo com a usina e também o Museu do Negro, a importância, né, de nós, enquanto conselho, também estarmos na construção dessa proposta, né, dessas propostas, sermos ouvidos, né, nessas propostas, para que a gente não seja surpreendido depois, né, com, enfim, um edital de PPP, ou enfim, né, de parcerização ou de terceirização, né, que possa não refletir a nossa expectativa, né, enquanto classe artística. Então, é muito importante, a gente reafirma isso, reafirmamos, né, Consuelo, lá com a secretária, mas aqui também no pleno é importante que a gente vem acompanhando já desde a outra gestão, né, algumas pautas já sendo construídas antes mesmo da secretária Liliana, né, assumir como secretária, mas a importância da gente, né, fazer parte com bastante protagonismo. Então, o Conselho se coloca aqui à disposição, né, não só a diretiva, mas algumas pautas seriam também construídas com a participação de outros conselheiros nos grupos de trabalho, né, então a gente fica aguardando aí, enfim, os próximos passos para a nossa participação, Clóvis. Clóvis trouxe aqui, gente. Ah, desculpa, Paty. Eu consegui abrir meu mic aqui, tinha dado um probleminha. Eu estou acompanhando ali no Facebook, tem um comentário da nossa ex-presidenta, Rosane Dalsasso. Rosane, querida. Comentou assim: edital de contratação emergencial não supre as necessidades da Secretaria de Cultura. É fundamental solicitar via ofício ao prefeito o concurso para as áreas técnicas. Lembrando dessa importância, né, das áreas, do pessoal se aposentando e tudo mais que a gente já falou aqui. Muito importante isso, aproveitar e saudar a Rosane, que está nos assistindo. Rosane, obrigada, né, pela presença aqui, por todas as orientações, né, pela construção também dessa continuação aqui, né, por todas as aprendizagens. A gente, na reunião com a secretária, reafirmou isso, né, e seguimos atentos na peleia e no objetivo, né, de um concurso público. A gente sabe disso, conversamos, né, trouxemos aspectos, né, Marta, assim, muito concretos, números de pessoas que estão se aposentando, né, já aposentados, e seguimos atentos para que o contrato emergencial não seja, né, a alternativa, a única alternativa, né, apontada pela Secretaria. Obrigada, Rosane. Nós temos mais 2 pontos aqui, um que o Clóvis já apontou, né, que foi a posse do Conselho no dia 20 de janeiro, então fica essa lembrança, né, algumas pessoas no privado também perguntaram se a posse é da diretiva, então a gente queria reafirmar que não, né, tire a posse de todos os conselheiros e conselheiras, então há lá, né,
todo um cerimonial apontado ali pela secretaria, sugerido, nós conversamos também, né, para que seja algo celebrativo, mas que também marque, né, a presença e a diversidade e a representatividade desse conselho. Então, reafirmar isso, dia 20 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Túlio Piva, a gente vai compartilhar novamente o card, né, enfim, e seguimos com a guarda da presença de cada um e cada uma, tá? Titulares e suplentes, né, todos serão muito bem-vindos. O nosso último informe, né, é sobre o primeiro grupo de trabalho. A gente, como a Consuelo trouxe aqui, nós também já tínhamos falado, né, durante a nossa construção e apresentação de chapa, que nós desejávamos, né, ter enfim, uma gestão bem participativa, compondo com demais conselheiros e conselheiras, considerando também a trajetória, né, dos demais conselheiros aqui e conselheiras. Então, a gente constituiu um primeiro grupo de trabalho, né, que é um grupo que vai debater o Carnaval dos Blocos de Rua, né? Está aqui o conselheiro Alessandro Kowalski, que é um dos membros, né? Alessandro, o mestre Gavião e a Kelly, né, como titular também do segmento Carnaval, mais a Marta e eu, estamos juntos, nós cinco, então já prestes, né, a fazer essa discussão no dia 15. Clóvis trouxe aqui já um empenho da secretaria, mas a gente sabe que há, né, enfim, já há muito tempo, uma discussão muito intensa, muitos confrontos, blocos, né, que têm se posicionado também, assim, com dificuldade de manter a sua identidade, Ministério Público, Secretaria de Cultura, tem toda uma discussão, né, muito intensa na cidade, e enfim, os conselheiros trouxeram isso, essa discussão veio para o nosso grupo, nós nos comprometemos também de já implementar esse primeiro, né, Alessandro? Então, já no dia 15 nós vamos ter uma primeira reunião, definimos que ela será presencial, né? A Patrícia também vai nos acompanhar, né, Patrícia? E aí, depois vamos seguindo, né, a partir desse primeiro encontro, determinando os novos encaminhamentos, provavelmente com um diálogo mais próximo da secretaria, né? Então, nosso primeiro grupo de trabalho, né, já composto com esse enfoque, né, de fazer um debate, então, mais relacionado ao carnaval dos blocos, tá? Depois nós vamos mantendo aqui atualizadas outras pautas, né, e vamos identificando também a necessidade de constituição de outros, né, de outros grupos de trabalho. Esse primeiro a gente considerou, né, chamar e convidar os conselheiros diretamente envolvidos com a linguagem, né, do Carnaval Bloco de Rua, dos blocos, né? Carnaval de blocos. E, e também pensamos em não ter um grupo de trabalho tão grande, né? Mas que possa ser um grupo que consegue ter uma agenda mais regular, enfim, né? E fazer uma discussão. Então, já demos início, já queríamos também dividir isso com vocês, o primeiro já foi constituído, tá? Nós tivemos aqui no chat uma colocação da Cacica Querechu, pedindo, né, para entender os dois editais que foram colocados aqui, né, Querechu anteriormente. Nós podemos também depois, Querechu, compartilhar ali no grupo, né, os dois editais que foram citados aqui, e também nos comprometemos, né, a fazer esse debate no próximo encontro. Tu queres falar, por favor? Eu não compreendi muito, mas eu gostaria de entender, né, até a importância deste, como fala sobre a questão do primeiro emprego, né? Porque tem alguns jovens da comunidade Floresta Sem Males, né, que é a comunidade vinculada ao CRIA, né, que estão também buscando esse primeiro emprego. Claro que sempre na questão da arte, né, porque nós, Guarani-Mbiá, somos todos muito artísticos. Mas é importante, é por isso que eu gostaria de entender também, se possível, melhor esses dois outros editais. Muito ótima está a nossa reunião, viu? Muito obrigada, muito boa a tua presença aqui também. Obrigada. Os A grupos de Vera trabalho. tá perguntando sobre grupo de trabalho, Márcia, como eles são Uhum. constituídos. Isso, Vera. Nós, enquanto diretiva, né,
refletimos juntos, né, a importância de acordo com alguns temas, né, enfim, que são temas que exigem, né, uma incidência mais próxima também da secretaria, resoluções, envolvimentos maiores, e experiências também diversas, decidimos estabelecer algumas temáticas, né? E esse primeiro grupo foi constituído por uma demanda, né? Não sei se tu chegasse a acompanhar ali, mas no grupo, né, houve, enfim, um debate bem intenso, a necessidade, né, de aprofundar isso. Os conselheiros que estavam envolvidos tinham um posicionamento, né? E nós achamos, então, adequado constituir esse primeiro grupo. Mas já apontávamos aqui a necessidade, né, por exemplo, de ter um grupo também que pudesse fazer a discussão do complexo do Porto Seco, né, talvez um outro grupo que pudesse fazer um debate mais relacionado à questão do Museu do Negro, que o Clóvis trouxe aqui. Então, a intenção é que a gente tome ciência das pautas e aí vá fazendo, né, os convites para os conselheiros, seguindo esses apontamentos que eu trouxe aqui, conselheiros que estão diretamente ligados àquela temática, porque nós não vamos poder ter grupos de trabalho muito grandes, né? E também sempre pensando que os grupos de trabalho não são grupos para decisão, né? Mas são grupos para um diálogo e que voltem também para o pleno. Então, esse grupo, né, Alessandro, que vai discutir no dia 15, não é um grupo que vai correr sozinho depois, ele vai fazer um debate a respeito dos carnavais de bloco, vai trazer de volta aqui, né, para o grupo, enfim, fazendo essa costura para que a gente possa, né, aprofundar e acentuar mesmo, né, uma temática que esteja ali na ordem do dia, né, Vera? Então, a gente não tem, assim, a intenção de ter muitos grupos, mas a gente pretende, na medida em que a gente for sentindo, e aí eu acho que conjuntamente, não só a diretiva, né? Conjuntamente a gente pode, enfim, ir apontando isso. A ideia não é também que a gente tenha grupos por linguagens específicas, né? Mas por temáticas que acabam também versando por um debate um pouco mais amplo, né? Então, por isso, não temos ainda, Vera, já, né, um calendário, por exemplo, ou uma quantidade, enfim. A gente vai constituindo os grupos na medida em que a gente for, né, percebendo a necessidade. Por isso, esse primeiro já imediatamente. Diga, Patrícia. Trazer que a ideia dos grupos, e eu acho que foi muito bem colocada por ti, Márcia, para nós ali da diretiva, é o quanto a gente tem essa qualificação dos conselheiros para estar ocupando alguns lugares que, né, viram tentáculos assim, né, junto com a diretiva sobre atuação na cultura em outras frentes. Então é uma forma de descentralizar algumas discussões, né? Claro, podendo ter sempre uma presença de alguém da diretiva junto, que ajuda a fazer essa conexão, mas de ficar mais articulado e a gente está sem pesar tanto, né? Com muitas representatividades em várias frentes da cultura. É isso. Tá ótimo, gente. A gente tem essa primeira, né, reunião, tem aqui a Querechu, o Clóvis, né, enfim, estou colocando também à disposição. A gente tem essa primeira reunião, né, e aí logo a seguir a gente pode, né, também estar buscando, né, compartilhar aqui, incluir mais pessoas, né, e fazer esse debate também circular. Em fevereiro a gente também já pode trazer, né, Alessandro, aqui alguns encaminhamentos do GT e, enfim, né, é mais também para que a gente tenha, né, essa pauta debatida conjuntamente e posteriormente, Clóvis, inclusive, né, sendo levada e construída também mais próxima com a secretaria, né? Isso, gente. Consuelo, Tire, Marta, Patrícia, alguma outra consideração que vocês queiram fazer? Acho que foi uma ótima reunião e a gente agradece também que a presença de todos faz com que ela se torne muito mais legítima. Como tá, temos 32 conselheiros presentes hoje.
Isso. Então, agradecemos, né, a presença. Nos encontramos no dia 20 de janeiro, presencialmente na posse, né? Agradecemos aqui a presença de cada um e cada uma. Agradecemos também as pessoas que acompanharam, né, a transmissão pelo Facebook. E desejamos um ano especial para todos nós, que a gente tenha, né, um ano de muita cultura, muita saúde, muito comprometimento e possamos estar juntos aqui para boas lutas. Muito obrigada. Vamos em frente juntos. Certo, Boa vou encerrar a noite, transmissão. Helena. Boa Obrigada. noite a todos. Tchau, Feliz ano foi novo. ótimo. Tchau, Boa noite a pessoal. Boa todos. noite.